Bom, em 1 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela então à sua senhora: Tomara meu servo estivesse diante do profeta que está em Samaria, lá ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei da Síria, e disse: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Então respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Nós vamos parar aqui a leitura, mas resumindo, o Naamã, esse comandante, esse general do exército da Síria, ele vai com a carta do rei e, resumindo a história, ele é curado. Chegando lá, o profeta vai dizer o que é que ele tem que fazer, dá os 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Ele hesita um pouco, resiste, depois é convencido pelos seus soldados, seus companheiros de guerra, e ele vai e obedece, dá os 7 mergulhos e ele é curado. Mas nós hoje aqui, nós vamos enfatizar, queridos, a questão da fé. Iremos hoje falar sobre fé, principalmente a fé desta menina, que Naamã levou como cativa lá para a Síria, levou como escrava. Quando ele então guerreia ali com a nação de Israel, ele leva essa menina cativa para lhe servir a ele e a sua esposa e a sua casa. Uma menina que não tinha uma fé pequena, A fé dessa menina é uma fé muito grande. Uma menina que não tinha uma fé também do tipo a de Tomé, que precisava ver para crer, Muitos conhecem a história de Tomé, discípulo de Jesus, que ele disse que precisava ver, tocar em Jesus para ele poder crer. E essa menina, ela creu na cura de Naamã sem nunca ter visto antes um leproso ser curado naquelas terras, nem em Israel e nem em lugar nenhum. Naqueles dias não havia nenhum leproso que houvesse sido curado. E aonde é que nós vamos ter essa informação aí? Nós vamos ter essa informação em Lucas 4:27. O próprio Jesus vai nos dar essa informação. Olha o que Jesus diz em Lucas 4:27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha só a revelação que a palavra de Deus nos traz aí em Lucas 14:27. O próprio Jesus, ele vai estar dizendo que naqueles dias havia muitos leprosos em Israel. Que dias? Nos dias do profeta Eliseu, que é o profeta que está lá em Samaria, que a menina citou, para a esposa de Naamã. A menina vai dizer: Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, lá nas terras de Israel, Ela diz isso no versículo 3, 2 Reis 5, versículo 3. E quem estava lá, o profeta que estava lá, era justamente o profeta Eliseu. E Jesus vai dizer que havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, somente Naamã. Então o que a gente conclui aqui? Aquela menina nunca tinha visto nenhum leproso ser curado. Mas o que fez ela crer é que se Naamã fosse até o profeta, ele seria curado. Se ela nunca tinha visto. Hoje é fácil nós crermos na cura, porque nós temos muitos relatos na palavra de Deus. Nós já presenciamos e vimos muitas pessoas sendo curadas, não só na Bíblia, como nos nossos dias, mas aquela menina nunca tinha visto um leproso ser curado. E ela fala com muita propriedade, com muita autoridade, que se ele estivesse diante do profeta que estava lá em Samaria, o profeta o restauraria da sua lepra. No versículo 3 ela vai dizer isso. Então nós temos que aprender aqui com esta menina. Que fé é essa que essa menina tinha, que mesmo sem ter visto nunca um leproso ser curado, ela vai dizer com toda a convicção para a mulher de Naamã: se ele se apresentasse diante do homem de Deus, do profeta que está lá em Samaria, em Israel, ele seria curado. Queridos, como cristão, que tipo de fé nós temos desenvolvido?
Que tipo de fé? Uma fé semelhante à dessa menina ou uma fé tipo a de Tomé? Que temos que ver muitas vezes para crer. Que tipo de fé que você tem desenvolvido em sua vida? Uma fé que você tem que ver para crer ou você até crê sem precisar ver? Essa menina não precisou ver nada para crer. Ela creu sem nunca ter visto alguém ter sido curado. Então há pessoas inclusive que dizem assim, que só crê, só acredita se vê. Eu só acredito se eu ver, eu só creio se eu ver. Tomé, ele não creu quando lhe disseram ali que Jesus havia ressuscitado e esteve ali no meio deles. Simplesmente porque ele não viu, então ele disse que ele não cria, ele não acreditava. E Jesus vai chamar Tomé de incrédulo. Olha só a passagem que relata isso aí. João 20, a partir do versículo 24, vai justamente dizer assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Então, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha só o que Jesus diz para Tomé: Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé naquele momento deixou de ser um bem-aventurado, porque ele precisou ver para crer. Queridos, aquela menina, ela era uma bem-aventurada. Aquela menina era bem-aventurada. Ela nunca tinha visto a cura de um leproso naqueles dias ali em Israel, mas ela creu que Naamã poderia ser curado. E ela vai ser justamente essa bem-aventurada que Jesus disse. É muita fé, meu irmão, para uma menina que nunca tinha visto a cura de um leproso ter acontecido. E aquela menina não ficou em dúvida em momento algum. Ela não falou assim: talvez ele seja curado. Ela não colocou dúvida nas palavras dela. Se ele estiver diante do profeta que está em Samaria, em Israel, ele talvez será curado. Ela não fala assim, ela dá uma certeza. Ela está convicta de que se ele se apresentasse diante do homem de Deus, diante do profeta que estava lá em Israel, em Samaria, ele seria curado. Ela até poderia falar talvez. Mas imagine, se ela falasse talvez, não iria gerar uma fé tão impactante no coração de Naamã. Primeiramente da mulher de Naamã, depois de Naamã e depois no rei da Síria. Observe no versículo 3, 2 Reis 5, versículo 3, que ela vai dizer para a mulher de Naamã, a sua senhora, ela vai dizer assim: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E ela não fala talvez, ela dá certeza, ela fala com convicção. É isso que eu estou dizendo. Se ela dissesse talvez, não ia gerar essa fé que iria impactar o coração da mulher de Naamã, o próprio coração de Naamã e também o coração do rei da Síria. Então o que a gente entende aqui é que nós não devemos gerar dúvidas no nosso coração e nem no coração das outras pessoas. A gente tem que dar certeza. Devemos dar certeza que Deus é capaz de resolver toda e qualquer situação, meu irmão. Não fique duvidando e nem gerando dúvida no coração das outras pessoas. Não, dê certeza. Querido, se você crê, Deus pode realizar o milagre. Deus pode fazer acontecer. Se você crê, creia que Deus, Ele tem o poder de fazer acontecer. Então, quando você ora com fé? Você ora com fé ou você ora duvidando? Quando você pede algo a Deus, você pede com fé ou você fica pedindo na dúvida?
Tipo assim, eu vou orar e quem sabe Deus pode resolver me atender. Quem sabe Deus pode resolver o meu problema. Será que é dessa maneira que você anda orando? Eu vou orar. E aí ora por orar, né? Se eu não receber, eu não perdi nada. Também se eu receber, eu vou ficar no lucro. Não faça isso não, meu irmão. Porque você está desagradando o coração de Deus. Você, além de desagradar o coração de Deus, você não vai receber aquilo que você está pedindo, aquilo que você está precisando, entendeu? Então, se você quer receber, peça, mas peça crendo. Creia no poder de Deus. Nós temos uma história aí em Marcos 9, versículo 17 em diante, de um pai que leva o seu filho, né, para ser curado ali de um espírito imundo que o atormentava. Aquele menino, desde a sua infância, vira e mexe, ele era possesso por um espírito imundo, por um demônio. E o pai leva, primeiramente, aos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, eles não conseguem expulsar aquele demônio que sempre aquela criança ficava possessa. Aí então ele é dirigido até Jesus, conduzido até a presença de Jesus. E Jesus vai perguntar a ele, desde quando isso sucede? Ele diz, desde a sua infância. Isso acontece na vida de meu filho desde a sua infância. Em Marcos 9, versículo 22, ele vai começar a dizer assim para Jesus: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essas são as palavras do pai do menino para Jesus. Muitas vezes o espírito imundo o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Você está pensando que essas palavras agradaram a Jesus? Não agradaram não, meu irmão. Ele está pedindo ajuda, socorro para Jesus. Mas olha de que forma ele se dirige a Jesus. Se tu podes alguma coisa. Colocou dúvida, né? Será que pode? Será que Jesus pode? Já levei aos 12 discípulos, aos 12 apóstolos, e nenhum pôde fazer nada. Será que Jesus vai poder fazer alguma coisa? Vai poder resolver o problema? Se os seus discípulos não resolveram? E ele vai com essas palavras para Jesus. Se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Agora olha a resposta que Jesus dá no versículo seguinte, Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus foi curto, objetivo, curto e grosso, como dizem no ditado popular, né? Se podes, tudo é possível àquele que crê. Meu amigo, no versículo seguinte, diz que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele assume a falta de fé dele. Ele diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse ajuda-me aqui é como se ele estivesse pedindo perdão a Jesus. Perdoe-me pela minha falta de fé. No versículo 25, vai dizer que vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Jesus dá ordem àquele espírito maligno, aquele espírito imundo, aquele espírito mudo e surdo, dizendo: sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. Maravilhoso, meu irmão. Mas você precisa crer. Se aquele pai, ele não se redime ali diante de Jesus com lágrimas, né? Vai dizer no versículo 24, Marcos 9, 24, vai dizer que o pai do menino exclama com lágrimas: Senhor, eu creio, e me ajuda na minha falta de fé. E quando ele assume a sua fraqueza diante de Jesus, reconhecendo a sua falta de fé, e aí Jesus faz um milagre acontecer e liberta aquele menino daquele espírito imundo que estava possuindo aquela criança, aquele jovem. Então, meu irmão, portanto, ore e peça algo a Deus sem duvidar, com fé. Não se dirija a Jesus como o pai desse menino se dirigiu inicialmente.
mas se dirija com fé. Ore e peça algo a Deus com fé, sem estar duvidando. E a gente vai ver também em Tiago 1, a partir do versículo 5, que você não pode pedir nada a Deus duvidando. Aqui vai falar da sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus sem duvidar. Mas nós vamos aplicar esse pedir a Deus sem duvidar em todas as áreas, não é só pedindo sabedoria. Tiago 1, versículo 5 em diante vai dizer assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, meu irmão, como eu disse, ore e peça algo a Deus, mas peça com fé, crendo, sem duvidar, crendo que irá receber. E de fato você receberá. Porque o próprio Jesus vai dizer isso lá em Mateus 21, 22. Jesus vai dizer assim: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas você tem que pedir crendo. Você só vai receber se você pedir crendo. Se você pedir por pedir, eu vou pedir. Se Deus quiser responder, Ele responde. Talvez Deus possa até resolver o meu problema. Não vá duvidando não, que se você for duvidando, você não vai receber de Deus nada. Você vai estar perdendo o seu tempo. Jesus diz aqui em Mateus 21, 22, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você precisa crer. Creia. A gente vai destacar também um outro ponto aqui na vida dessa menina. É que apesar das circunstâncias, essa menina ela não perdeu a sua fé. Ela não perde a sua fé por causa daquela situação que ela está vivendo naquele momento como escrava. Ela foi levada para viver como escrava lá na Síria. Ela foi tirada do seio da sua família, queridas. E que com certeza, no seio da sua família, aquela menina era muito bem tratada pelos seus pais. Se tivesse irmão, se tinha irmão, era bem tratado por seus irmãos, né? Te deduz. Ela servia ao Deus de Israel, uma menina cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus. Então, apesar daquela circunstância toda que aquela menina está vivendo, ela não perde a sua fé. Levada como escrava para ser serva, ela não ia mais ser tratada como filha, com todo carinho, né, com todo afeto, com todo amor que ela tinha lá na casa. Sua mãe, seu pai, sua família, ela é tirada do seio de sua família, onde ela era bem tratada, né? Mas apesar das circunstâncias, a gente vai ver que essa menina ela não perde a fé, ela continua servindo a Deus com todo temor, com todo tremor. Então não deixe isso nunca acontecer com você, meu irmão. Apesar das circunstâncias, eu não sei o que é que você está vivenciando hoje na sua vida. Apesar de todas as circunstâncias adversas, apesar do caos ter se estabelecido aí, talvez, na sua vida, apesar de os problemas se multiplicarem a cada dia, não perca a fé. Você pode perder tudo. O homem ele pode até perder tudo na vida. O que ele não pode perder é a sua fé em Deus, a sua fé em Jesus Cristo. Pode perder saúde, pode perder dinheiro, pode perder até mesmo a família, mas nunca perca a fé em Deus. A gente vê esse exemplo na vida de Jó. Você conhece a história de Jó? Jó perdeu tudo, meu irmão. Jó perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu dinheiro. O homem mais rico que existia ali em todo o Oriente era Jó. Não havia ninguém mais rico do que Jó. Jó perde a família, perde os seus 10 filhos no único dia, no único momento, no mesmo momento perde os 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Depois que Jó perde tudo, rapaz, tudo. Mas Jó não perdeu a sua fé, o seu temor a Deus. Você vai ver isso aí em Jó, capítulo 1, versículo 20. Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21 vai dizer assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu,
o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só que maravilha. Um homem que havia perdido tudo na vida. Do homem mais rico de todo o Oriente, ele passa a ser o homem mais pobre, um mendigo. Um mendigo, estava mendigando, dependendo agora dos outros darem comida a ele. O homem que tinha uma saúde esplêndida agora estava ali de tumores, da planta dos pés até o alto da cabeça, cheio de tumores malignos, e coçava com caco de telha. Um homem que tinha perdido seus 10 filhos em um único momento. Bateu um vento forte, os 10 filhos estavam reunidos em um banquete na casa do primogênito. E ali a casa cai e mata todos eles. Homem que perdeu tudo, saúde, dinheiro, família, mas não perdeu a sua fé. Não deixe que as circunstâncias, meu irmão, as situações adversas, tire de você a sua fé. A coisa mais preciosa que nós temos é a nossa fé em Deus, a nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como as circunstâncias não tiraram de Jó e nem daquela menina a sua fé, não permita que as circunstâncias venham tirar de você a sua fé também. Nós vamos também analisar na vida dessa menina aqui, meu irmão, e de onde vinha essa fé dessa menina? Como essa menina aprendeu a crer em um Deus tão grande, tão poderoso, Deus de Israel? Com certeza nós vamos ver aqui que provavelmente seus pais incutiram esse temor e essa fé nessa criança, seus próprios pais. Há um mandamento, uma ordenança lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, em que os pais eram ordenados a ensinarem a seus filhos a palavra de Deus, a temerem a Deus, a seguirem os seus preceitos, os seus estatutos. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 vai dizer assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Olha só, era uma ordenança que os pais ali em Israel tinham que cumprir. Deus disse em Deuteronômio 6, versículo 6, que estas palavras que hoje te ordeno estarão aí no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas tu falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e também ao levantar-se. Era o tempo todo falando sobre a palavra de Deus, andando pelo caminho, falando sobre a palavra de Deus. Ao deitar-se, antes de dormir, falando da palavra de Deus. Ao levantar-se pela manhã, antes de qualquer coisa, antes de sair de casa, falando da palavra de Deus. Queridos, será que nós temos nos preocupado com esta ordenança de Deus em nossas vidas, com relação aos nossos filhos, às nossas crianças, aquelas crianças que nós somos responsáveis por ela? Será que temos passado para os nossos filhos, para essas crianças que nós somos responsáveis, esta fé de crer primeiramente crer para depois ver o milagre acontecer? Será que nós temos passado uma fé como tinha essa menina que foi levada cativa por Naamã de Israel lá para a sua terra? Uma menina que não precisou ver nenhum leproso ser curado, mas ela creu que Naamã poderia ser curado. Ela nunca tinha visto um leproso ser curado, como está lá em Lucas 4, 27, Jesus nos revelando isso aí, que nenhum leproso foi curado naqueles dias do profeta Eliseu, a não ser Naamã o Ciro. Será que nós temos passado para nossos filhos essa fé contagiante, essa fé que causa impacto na vida das outras pessoas, como era a fé desta menina? Ou a nossa fé tem sido igualmente a de Tomé, que nós temos que ver primeiro para depois crer? Felizmente tem muitas pessoas assim, que primeiro tem que ver para depois crer. Eu só creio se eu ver, só se eu ver, eu só acredito se eu ver. Eu não creio, mas se eu ver, eu creio. Então nós temos que nos preocupar em dar uma fé aos nossos filhos, às nossas crianças, uma fé que eles creiam sem precisar ver.
A gente sabe que ninguém pode dar aquilo que não tem. E às vezes queremos que alguém creia em Deus, creia em Jesus, quando nós mesmos, nós não estamos crendo. Então ninguém pode dar aquilo que não tem. Então se você não crê, procure buscar mais a Deus para que você creia. Precisamos dar a nossos filhos aquilo que nós temos. Precisamos fazer nossos filhos crerem naquilo que nós também cremos. Se estamos sem fé, vamos procurar ter mais fé. Busque mais comunhão, leia mais a palavra. Ore mais do que o que você está orando. Ou se você nem ora, busque orar. Busque ler a palavra de Deus. Busque se envolver na obra de Deus, em tudo aquilo que promova Deus na vida das pessoas. Às vezes nós enchemos tanto nossos filhos com tantas coisas desse mundo e cobramos muitas vezes deles aquilo que nós não estamos dando. E aí, a culpa é deles ou é nossa? A culpa é de quem? Claro que é nossa. Como é que nós vamos cobrar algo que nós não demos aos nossos filhos? Como é que nós queremos hoje que nossos filhos, por exemplo, sejam educados se nós não ensinamos eles a serem educados? Como é que você cobra hoje que a pessoa chegue e o seu filho ceda o lugar se você não ensinou isso a ele, quando era para ensinar? Como é que você quer que seu filho tema a Deus se você também não ensinou isso quando ele era menor? Como é que hoje ele, depois de grande, você quer cobrar uma vida com Deus quando você não ensinou a ele ter essa vida com Deus quando ele era mais novo? E a gente vai ver que em Provérbios 22, versículo 6, a palavra vai dizer assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Você tem ensinado a criança o caminho que ela deve andar, meu irmão? Está aí em Provérbios 22, versículo 6. Qual é o caminho que ela deve andar? O caminho de Deus, que é o próprio Jesus. Lá em João 14, versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Então esse é o caminho que a gente tem que ensinar a criança que ela deve andar. Jesus, nos ensinamentos de Jesus. É nesse caminho que a gente tem que conduzir as nossas crianças, né? Boas maneiras, bons costumes, mas principalmente ensinar o caminho que ela deve andar na palavra de Deus. Jesus é o caminho. Então, Provérbios 22, versículo 6 está dizendo: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Você sabe qual é o caminho? Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, que possamos estar gastando tempo, sempre, investindo sempre na vida espiritual de nossos filhos, de nossas crianças e das outras pessoas também. Tá certo? Hebreus 11, versículo 1 vai dizer: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Estamos falando sobre fé. E é essa fé que nós devemos incutir na mente, na cabeça, no coração de nossas crianças e também naquelas pessoas que nos cercam, que nos arrodeiam. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aquela menina tinha certeza do que ela esperava e que iria acontecer com aquele general Naamã. Ela tinha certeza. E fé é a certeza daquilo que a gente espera. E essa menina tinha fé mesmo. Ela esperava que se Naamã fosse à presença do profeta que estava lá em Samaria, em Israel, ela tinha certeza que se ele fosse, ele seria curado. Então, fé é a certeza de coisas que se esperam. Isto é fé, meu irmão. Ter certeza daquilo que se espera. É enxergarmos além daquilo que os nossos olhos podem ver. Isto é fé. Enxergarmos além daquilo que os nossos olhos podem ver. Hebreus 10, 38 vai dizer que o justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo viverá pela fé. Se este retroceder, nele não se compraz, nele não se alegra a minha alma. É Deus dizendo isto, o próprio Senhor. Se ele retroceder na fé, nele não se alegra a minha alma, nele não se compraz a minha alma. Então não retroceda não.
Permaneça sempre firme na fé que você está, na fé do Senhor Jesus, para que você possa ter uma vida abençoada, apesar dos pesares, né? Apesar de toda dificuldade, apesar dos problemas, apesar das adversidades. Mas se você não retroceder, Deus vai estar sempre te abençoando, Deus vai estar te consolando, Deus vai estar te dando a alegria que você precisa para viver, mesmo em meio a esse turbilhão de problemas. Deus vai te dar a paz que você precisa, mesmo em meio ao caos. Mas Deus vai nos dar através do seu Filho. Você tem que entregar sua vida para Jesus. É através de Jesus que nós vamos obter tudo isso aí, todas estas bênçãos que eu acabei de falar. Jesus disse: a paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Quem tem a verdadeira paz para nos dar é o próprio Jesus, meu irmão. Você tem que permanecer nessa fé. O justo viverá pela fé. Essa menina vivia pela fé. Em nenhum momento essa menina retrocedeu. E Deus se alegrava na fé daquela menina. Outro ponto aqui que a gente destaca é que a fé daquela menina ali, ela é uma fé que vai contagiar todos. Contagiou a todos ali ao redor dela. E a gente aí reflete: será que a nossa fé tem sido uma fé contagiante também? Nós temos conseguido contagiar as outras pessoas com a fé que nós temos em Cristo Jesus? Observe que aquela menina vai contagiar primeiro a esposa de Naamã, depois a fé daquela menina contagia o próprio Naamã e depois vai contagiar a maior autoridade da Síria, que é o rei. Essas três pessoas são impactadas e contagiadas pela fé daquela menina. Como pode uma menina que é levada como escrava, e uma palavra que aquela menina dá é como se estivesse derrubando assim os dominós, né? A mulher de Naamã abraça aquela fé, corre para Naamã e fala: a menina que você trouxe de Israel me disse isso, isso e isso. Naamã crê, vai para o rei e diz: olha, aquela menina que está em minha casa, que eu trouxe lá de Israel, disse isso, isso e isso, que se eu for lá diante do homem de Deus, do profeta que está em Samaria, eu vou ser curado. E o rei é impactado com aquela palavra também. Todos creram, foram contagiados, foram impactados pela fé daquela menina. E aí? E a nossa fé, meu irmão? E a sua fé? A nossa fé tem também impactado, contagiado as outras pessoas? A nossa fé tem atraído as outras pessoas para o Evangelho, para Jesus? Ou a nossa fé tem, na verdade, afastado as pessoas da presença de Cristo? Qual é a fé que pode afastar as pessoas da presença de Cristo? É quando nós dizemos que estamos na fé, que temos Cristo, mas não obedecemos a palavra. Aí essa fé vai causar escândalos e vai afastar as pessoas ao invés de atrair, como essa menina atraiu. Ao invés de impactar como a fé dessa menina impactou, ao invés de contagiar como a fé dessa menina contagiou. Quando nós não andamos na palavra, nós escandalizamos o Evangelho e afastamos as pessoas ao invés de as atrairmos. Sua fé tem escandalizado, tem glorificado a Deus na sua vida. Jesus vai dizer lá em Lucas 17, no versículo 1, que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer a tropeçar a um destes meus pequeninos. Olha só, Jesus está dizendo: olha, é inevitável que venham os escândalos. Agora, ai do homem pelo qual eles vêm. Até seria melhor que pendurasse no pescoço desse homem uma pedra de moinho e lançasse esse homem lá no fundo do mar, do que este homem fazer tropeçar um destes pequeninos. Seria melhor para ele que pendurasse uma pedra de moinho no pescoço dele e lançasse lá no mar. Queridos, que tipo de cristão nós temos sido? Que tipo de fé é essa que nós temos vivenciado em nossas vidas? Cristãos com uma fé que contagia? Ou cristãos que muitas vezes
tem uma fé que, ao invés de contagiar, está sendo, na verdade, contagiado. Contagiado pelo pecado, contagiado pelo mundo, influenciado pelas coisas que há no mundo. Que tipo de fé ou que tipo de cristão nós estamos sendo? Que tipo de fé nós temos desenvolvido em nossas vidas? Devemos ter cuidado justamente com qual fé nós estamos vivenciando. Nós devemos ter cuidado, por exemplo, com quem nós andamos, para não estarmos sendo influenciados por essas pessoas, com costumes muitas vezes não cristãos. Porque é mais fácil sermos contagiados e influenciados do que nós contagiarmos e influenciarmos as outras pessoas. Então nós devemos ter cuidado. Eu me lembro que lá em Amós 3, versículo 3, diz que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então cuidado se você está andando muito com certas pessoas que não temem a palavra de Deus, que não professam a mesma fé sua. Cuidado, porque a palavra de Deus está dizendo em Amós 3:3, andarão dois juntos se não houverem entre eles acordo. E sem perceber nós estamos concordando com muitas obras infrutíferas das trevas que aquelas pessoas fazem. Por isso estamos andando tão juntos. E a palavra está dizendo, andarão dois juntos se entre eles não houverem acordo. 2 Coríntios 6,14 vai dizer assim também, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver da luz com as trevas? Então, meu irmão, a gente deve refletir que tipo de cristão nós temos sido. Uma fé que está contagiando ou uma fé que está sendo contagiada pelas coisas de lá de fora do mundo, pelas coisas do pecado. Olha bem, a fé daquela menina não era também uma fé egocêntrica. A fé daquela menina, ela serviu para conduzir outras pessoas a Deus, à presença de Deus. Ela não vivia uma fé só para ela, só para abençoar a vida dela, abençoar a família dela. E tem pessoas que querem ser cristãs, aceitam a Jesus só para terem seus benefícios próprios, não pensa às vezes no próximo, não pensa no outro. Uma fé totalmente egocêntrica. A nossa fé tem conduzido outras pessoas à presença de Cristo. A nossa fé tem levado pessoas para Jesus. Ou estamos sendo egoístas, vivenciando uma fé só para nós mesmos, pedindo as bênçãos de Deus só para você e sua família. Então, queridos, que nós possamos crer com esta fé que essa menina tinha. Para que as coisas venham a acontecer nas nossas vidas, nós precisamos crer. Precisamos crer para que as coisas aconteçam. Você já imaginou se a esposa de Naamã, ou o próprio Naamã e o rei da Síria, se eles não crescem, se eles desprezassem as palavras daquela menina? Você já pensou? Não ia acontecer nada. Aquela menina deu uma palavra, a esposa de Naamã creu. E aí a coisa andou. A esposa de Naamã foi para Naamã, falou, aquela menina me falou assim, assim, assim. Naamã creu. Naamã vai para o rei da Síria e fala, olha, aquela menina que eu trouxe falou assim, assim. O rei da Síria creu. E aí a coisa andou. Todos precisaram ser envolvidos pela fé. Sem fé, não vai para lugar nenhum. Então imagine se a esposa de Naamã não crê. Ali era o primeiro ponto para que tudo desse errado. Se a esposa de Naamã não crê, ela não ia chamar Naamã para falar e nem Naamã iria ao rei falar nada. Ia morrer ali. Mas todos creram. E o que me chama a atenção aqui é que eles tinham motivos para não crer, para desprezar as palavras daquela menina. Sabe por quê? Afinal de contas ali, eles tinham feito muito mal àquela menina. Eles tinham feito um mal tremendo àquela menina. Tiraram do seio de sua família, tiraram aquela menina lá da sua nação,
para trazê-la como escrava, para servi-los como escrava, como serva. Então, eles poderiam desconfiar da palavra daquela menina. Essa menina tá com enrolação. Essa menina, qual é o bem que essa menina quer para nós, que a tiramos lá do seio de sua família? Fizemos tanto mal para essa menina. Então, havia razões ali para eles não crerem, não acreditarem nas palavras daquela menina. Mas o que fez eles acreditarem? O que foi que fez com que eles crescem nas palavras daquela menina? E eu creio, queridos, que a presença de Deus era tão grande, mas tão grande na vida daquela menina, que eles foram impactados de uma forma tão grande também, que sem hesitar, todos creram, sem questionar, sem nenhum tipo de questionamento e sem hesitar. Porque a presença de Deus era muito forte na vida daquela menina. E a presença de Deus precisa ser muito forte nas nossas vidas, para que nós, quando falemos de Deus, falemos de Jesus para as pessoas possam ser impactadas também, sem questionar, sem hesitar em abraçar esta fé. E outra lição que a gente tira aqui é que nós nunca devemos desprezar as palavras de ninguém. Às vezes a gente desmerece uma pessoa, né? Despreza uma pessoa, porque a gente acha que dali não tem como vir alguma coisa boa. Eles poderiam olhar para aquela menina e falar assim, que nada, essa menina vai falar alguma coisa aí que sirva para nos ajudar, uma menina que tinha motivos até para estar nos odiando, nos detestando. O que é que essa menina tem para nos oferecer? Então nunca despreze as palavras de alguém que você julga não merecer. Pode ser que esta pessoa esteja sendo usada por Deus para abençoar a sua vida. E às vezes nós desprezamos, às vezes pela sua aparência, às vezes pela sua postura, às vezes pela sua condição social. Nós desprezamos às vezes as pessoas e não damos ouvido. E às vezes é aquela pessoa que Deus está usando e que Deus quer usar para lhe dar um norte, para lhe dar uma direção, para abençoar a sua vida. E eu vou finalizar aqui deixando 1 Coríntios 1:28, onde vai dizer assim: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Amém? Deus te abençoe, Deus possa estar enchendo aí o seu coração de fé e que você nunca vivencie uma fé duvidando de que Deus é capaz de alguma coisa, mas que você tenha a fé dessa menina aqui, ó. Uma fé capaz de contagiar, de impactar a vida de todos aqueles que ela tiveram contato. Amém? Deus te abençoe a sua família. Querido Deus, nosso Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que estivemos aqui meditando na Tua Palavra, aprendendo mais de Ti. Nós queremos agradecer também pela vida de cada ouvinte que esteve nos ouvindo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor ouça cada clamor de Teu Filho neste momento, seja lá qual for o problema, qual for a dificuldade que cada filho Teu estiver passando, que o Senhor possa estar socorrendo em suas aflições e dando o que cada um precisa. Que o Senhor nos dê um dia e uma semana abençoada na Tua presença, nos livre e nos proteja, Senhor, de todo o mal. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.